Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de sequestro. Não só de um dos sequestros mais famosos do Brasil, como de uma gangue profissional de criminosos que agiu nos bastidores de tudo. Esse é o caso de Wellington Camargo, irmão da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, que foi raptado de dentro da própria casa em dezembro de 1998. Ele passou o Natal, o Ano Novo e o próprio aniversário nas mãos dos sequestradores. Um total de 95 dias. É mais de 3 meses, gente. O desespero foi gigantesco para a família Camargo, principalmente porque Wellington é paraplégico e foi levado sem cadeira de rodas e sem seu colete ortopédico, o que causaria a ele muitas dores musculares. A sugestão desse caso foi da crimiseira Ana Caroline Dantas, @K_ZIN, @Camis_Blackbird, @Luliluana, @Sim_Cingano, @Titengan, o crimiseiro Bruno Ramos e alguém muito misterioso pelo e-mail Arquivo Linha Direta. Pra quem tá chegando agora no podcast, não esqueça de seguir a gente no Instagram, o @Café com Crime, pra ver a foto dos casos e acompanhar também conteúdos extras que eu posto por lá. E claro, segue a gente aqui no Spotify também. Deixa suas 5 estrelinhas pra Dona Café e ativa o sininho de notificações pra saber sempre quando um novo episódio vai pro ar. Isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E fica aqui o meu muito obrigado pelo apoio de vocês de sempre. E antes de começar do começo, eu só queria dizer que a minha voz não tá muito boa hoje, tá? Minha garganta tá meio ruim, fiquei meio doente. Então, se der uma falhadinha aí pelo meio do caminho, já peço desculpas. Agora sim, e com isso, bora começar do começo? I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. Talvez os nomes Mirosmar José e Welson David não signifiquem muito para você, mas você com certeza os conhece. São os nomes de nascença de Zezé de Camargo e Luciano, uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil. A dupla estourou nas paradas com a música É o Amor em 1991. É o amor! Gente, eu não lembro, não sei porquê, mas teve uma época que eu achava que era É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa doidão. E me deixa doidão. Não sei porquê, mas aí me deixa assim, né? Eu fui descobrir isso recentemente. Enfim, essa música aí que todo mundo conhece. Quer dizer, não sei, né? A gente tem umas pessoas escutando de Portugal e de outros países. Então, se vocês não sabem do que eu tô falando, dá uma procuradinha. Mas deixa eu contextualizar. Os CDs de Zezé de Camargo e Luciano vendiam milhões de cópias. Eles faziam parcerias e composições com outros astros da música sertaneja e na década de 90 chegavam a fazer, em média, 160 shows por ano, além de ter vários produtos licenciados no nome deles, como bonecos, lingeries, sim, isso aconteceu, e calçados. Eles viraram garotos propagandas de cervejarias, enfim, estavam vivendo o sucesso que a família sempre havia sonhado. O sonho de ter uma dupla sertaneja na família veio do pai Francisco, um lavrador de Pirenópolis, uma cidade do interior do estado de Goiás.
A família, que consistia no pai, na mãe, a dona Helena, e 9 filhos, mudou para Goiânia e passou a morar num barraco de 2 cômodos. O telhado era remendado com papelão e latas. O seu Francisco arrumou um emprego como servente de obra e dona Helena trabalhava como lavadeira. Wellington, o irmão 9 anos mais novo que Zezé, adquiriu paralisia infantil. As coisas eram difíceis para a família, mas o seu Francisco depositou toda a confiança de que sua dupla de sertanejo ia pegar. E depois de perder um filho em um acidente, Francisco e Dona Helena se esforçaram para cuidar dos 8 filhos restantes em meio ao luto e também prover o necessário para que Wellington também tivesse uma vida confortável. Mas enfim, a história de Zezé de Camargo e Luciano vocês podem ver no filme 2 Filhos de Francisco, um ótimo filme por sinal, que é um drama biográfico, um musical, que conta toda essa trajetória aí da dupla e essa relação com o pai, esse sonho, essa conquista. Mas estamos aqui para falar de Wellington. Acontece que a história de Wellington jamais aconteceria se não fosse pela fama dos irmãos. Zezé de Camargo e Luciano não saíam da televisão. Inúmeras reportagens acompanhavam a vida e a carreira musical dos dois e muitas mostravam a sua história de superação. De garotos da roça, de família humilde, do interior de Goiás, agora eram donos de fazendas gigantescas com 14 milhões de metros quadrados, fazendas que valiam em torno de 5 milhões de dólares. Saía na mídia o fato de Zezé ter um jato particular e de ter construído um lago com praia e tudo, simplesmente para correr com o seu novo jet ski. Escancaravam quanto os irmãos ganhavam. Em média, faziam R$70 mil por show. E aí vamos aos cálculos básicos. Se eles estavam fazendo 160 shows por ano, numa média de R$70 mil por show, a dupla sertaneja tirava aí, por ano, mais de 11 milhões de reais. E essa era uma informação meio que pública, né? Que iam jogando ali pedacinhos pra cá, pedacinhos pra lá, e quando você vai ver, pintavam essa imagem de que os caras ganhavam milhões e milhões e milhões de reais. A fama e o sucesso e o dinheiro atraiu inveja e maldade. 6 anos depois de estourarem no Brasil, Zezé de Camargo e Luciano começaram a experimentar o lado negativo da fama. O Luciano foi vítima de tentativa de extorsão por parte de um casal que o ameaçava com a publicação de uma foto na qual o cantor aparecia beijando um homem. Chegaram a exigir R$800 mil pelas fotos, pelas supostas fotos, mas terminaram presos. E isso não era nada comparado com o que iria acontecer um ano depois. Em 1998, quem sofreria pela fama dos dois seria outro irmão Camargo, o Wellington. Wellington José de Camargo nasceu no dia 20 de março de 1971 em Pirenópolis, Goiás, a 195 quilômetros ao norte de Goiânia. Ele é o 5º filho dos 8 vivos do casal Francisco e Helena. Quando tinha 2 anos de idade, foi acometido pela poliomielite, o que causou com que ele tivesse paralisia nos membros inferiores. A família toda se mudou para Goiânia, onde Wellington poderia ter acesso a tratamentos, mas a sua saúde sempre foi muito fragilizada e ficou paraplégico. Com diversas dificuldades na infância, tanto de mobilidade como financeira, Wellington completou apenas o ensino fundamental e depois parou de estudar. Assim como os irmãos, o Wellington também tinha um dom musical. Ele compôs algumas músicas que foram gravadas por Zezé de Camargo e Luciano em 1993. Foram elas Por Deus, Pedaço de Mim e Te Amar Assim. Wellington se descrevia como uma pessoa que ama viver. Era evangélico, cantava na igreja, uma pessoa conservadora que não chamava muita atenção apesar da riqueza e da fama da família. Aos 21 anos, Wellington se casou com Ângela Camargo e um ano depois teve com ela o seu primeiro filho, o Daniel. Ele trabalhava como vendedor de pamonhas, até que Zezé deu para ele de presente um restaurante, o Ranchos Grill, no setor Bueno. Lá ele trabalhava como gerente em parceria com outro irmão. O Zezé também presenteou o irmão com um apartamento na Zona Oeste, no bairro mais nobre da cidade, o mesmo bairro onde os seus pais estavam morando. Mas o Wellington não se adaptou bem à região e preferiu alugar o apartamento e continuar morando numa casa humilde da periferia, na Rua Marcélia, no Jardim Europa. Essa casa era bem simples, coberta por telhas de amianto, que transformava o lugar em quente e abafado no verão e frio e úmido no inverno. Foi descrita como uma casa torta, trivial, sem graça e pobre. Era uma casa qualquer, sem conforto, uma casa comum, uma casa que podia ser de qualquer pessoa. E não a casa do irmão da famosa dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano.
Quando tudo aconteceu, Wellington Camargo tinha 27 anos, a sua esposa Ângela, 25, e seu filho Daniel, 5 aninhos. Aconteceu no quintal dessa casa humilde no Jardim Europa. Ali, homens armados e encapuzados pularam o muro e o sequestraram, o carregando nos braços até um carro. A cadeira de rodas ficou para trás, assim como Ângela e Daniel, gritando, chorando, apavorados. O irmão de Zezé de Camargo e Luciano acabaram de ser sequestrado sem dificuldade alguma. Dois dias antes do sequestro, Dona Helena foi alertada. Evangélica, ela tinha o costume de ir a um culto religioso em uma igreja, mas nesse dia, no final da oração, o pastor olhou para ela e disse: "Irmã, o Senhor me mostrou um laço de sequestro e é na sua família." Sem entender muito bem, a Dona Helena foi para casa, orou mais um pouco, pediu proteção e seguiu a vida. Só que a premonição do pastor aconteceria mais rápido do que ela poderia imaginar. No dia 16 de dezembro de 1998, depois de mais um dia de trabalho no seu restaurante e lojas de pamonha, Wellington é deixado em casa pelo pai, o Francisco, sem saber que a poucos metros do seu portão, 4 sequestradores se preparavam para entrar em ação. Às 9h pouco da noite, o filho de Wellington, o Daniel, brincava no quarto com seu priminho, enquanto Ângela terminava de preparar o jantar. Wellington estava na varanda da casa, negociando a compra de um carro com o seu cunhado, o Paulo César Pereira. 1 hora depois, às 10h45, a casa é invadida. Não deu tempo de entender muito bem como tudo aconteceu. A única coisa que Wellington se recorda é de levantar a cabeça e os homens encapuzados já estarem lá, armados, gritando. Ele até achou que seria algum tipo de brincadeira, algum trote, mas quando a Ângela se deu conta, um dos homens simplesmente gritava que era para ela abrir o portão. E aí, com a cara confusa que a Ângela fez, o homem explicou: "Filha, isso aqui é um sequestro. A gente quer $5 milhões, entendeu?" Os homens cobriram a cabeça de Wellington, que ficou vendado pelo resto da noite, e o arrastaram até um Ford Escort, que aguardava na frente da casa. A ação foi rápida, assim como os bandidos haviam planejado. Soberbos, eles tinham a certeza que sairiam impunes do crime. Até lançaram esse comentário: "Não é que a polícia não é eficiente, é que como nós trabalhamos, não tinha como chegar." Ângela, ainda em completo estado de choque com o que acabou de presenciar, acionou a polícia e comunicou à família Camargo. Zezé de Camargo e Luciano cancelaram os shows que tinham marcado em São Paulo e voltaram para Goiânia para ficar com a família. A única pista que a polícia tinha era o carro, o Ford Escort. Tinham anotado a placa. Gente, sempre anotem a placa. Mas, infelizmente, dessa vez, não ajudou muito. A placa era clonada de um Fusca em São Paulo. E assim o sequestro dentro da família Camargo se torna um grande mistério. Só restava aguardar o contato dos bandidos. Na verdade, a família estava suplicando por isso, mas receberam o silêncio. O telefone simplesmente não tocava. O apartamento de seu Francisco e Dona Helena de Camargo foi tomado por uma lenta e angustiante espera. O casal, sempre acompanhado de familiares e amigos, passou a comer apenas uma vez por dia, sem fome. As noites eram mal dormidas, entre rezas que suplicavam por reencontrar Wellington com vida. O desespero crescia a cada dia que passava e o telefone não tocava. Francisco Camargo apela para a fama dos seus 2 filhos, consegue a solidariedade de outros famosos como Xuxa e Carlinhos Brown para, através disso, pedir para os sequestradores entrarem em contato com a família. Zezé de Camargo e Luciano se mudam para Goiânia e apelam também por negociações imediatas. Eles estavam receosos de que talvez a falta de contato era por eles terem envolvido a polícia no caso desde o primeiro momento. Então, a família decide pedir para a polícia deixar o caso. Na casa dos Camargo, o advogado Paulo Vieira e alguns irmãos de Wellington, como o Emanuel, ficaram plantados ao lado do telefone, prontos para uma negociação. Aguardam, até que... O coração saltou pela boca. O Paulo arranca o telefone do gancho e escuta do outro lado da linha. Não escuta nada, então ele diz: "Alô?" E uma voz suave diz: "Eu posso pôr fim no sofrimento da família por meio de poderes mediúnicos."
A família não tinha interesse nenhum nisso, então a ligação foi descartada. Mas infelizmente ela não foi a última do seu tipo. Os cantores foram assediados por pais e mães de santo que prometiam encontrar Wellington, garantindo que sabiam como ele estava fisicamente. Fãs também cercavam a residência dos Camargo, pedindo autógrafos e implorando para que eles voltassem a fazer shows. Zezé de Camargo e Luciano cancelaram os shows de fim de ano, mantendo em pé apenas aqueles depois do dia 5 de janeiro, pois acreditavam que até lá, Wellington já teria voltado para casa. Algumas fãs mandavam bilhetes em solidariedade para a dupla sertaneja, mas mesmo isso incomodava. Era coisa demais, informação demais. E o telefone? Tocando demais. Mas nunca o contato que eles esperavam. No dia 20 de dezembro, a família pede pelo amor de Deus para os fãs e admiradores pararem com os trotes. Toda vez que o telefone tocava, era uma mini taquicardia acontecendo, uma esperança de encontrar Wellington vivo, que logo morria quando uma fã gritava que amava a dupla do outro lado da linha. O que a família Camargo mais temia eram os maus tratos que Wellington poderia sofrer por ser deficiente físico. A apreensão era gigantesca. Já haviam se passado mais de 100 horas desde o sequestro. 100 horas que Wellington não tinha acesso à sua cadeira de rodas e nem ao seu colete ortopédico. Ele também tinha uma escoliose grave na coluna e a falta do colete podia agravar o seu quadro clínico. Wellington não podia ficar muito tempo deitado. Ele precisava de alguns cuidados específicos que com certeza os sequestradores não estavam nem aí. Durante os 3 primeiros dias, os sequestradores não fizeram contato. No silêncio que dominava o apartamento de Francisco e Helena Camargo, uma pergunta ressoava. Onde está Wellington? O Ford Escort acelerou sem parar durante 30 minutos. Wellington ficou vendado o tempo inteiro e não ousou abrir a boca. Ao sair do carro, foi arrastado para dentro de um local, um barraco talvez. Pelo som de seus pés arrastando no chão, ele sabia que essa casa estava coberta com folhagens no chão. Talvez uma chácara. Mas onde? Ele não fazia ideia. Ainda vendado, Wellington não conseguia discernir muito bem quantas pessoas estavam ali com ele. Com certeza mais de uma, homens e mulheres. Alguém segurou o braço e o arrastou para um buraco no chão. Logo, Wellington descobriria que aquela era a sua cama. Ninguém falou nada, não explicaram nada, apenas o largaram ali em sua primeira noite. Na manhã seguinte, foi alimentado com bolachas e frutas. Agarraram o seu braço novamente e o levaram até o banheiro, onde pôde fazer as suas necessidades. E depois, de volta para o buraco no chão. A posição era horrível, principalmente para Wellington, que tinha todas as suas questões de saúde. Ele começou a sentir muitas dores no corpo, mas aguentou calado, com medo da reação dos sequestradores. Em certo ponto, retiraram sua venda, mas Wellington evitou com todas as forças olhar para o rosto deles. Quando precisava se comunicar, estalava os dedos para chamar a atenção deles. E então pedia água, banheiro, comida. E só. Nos primeiros dias, os sequestradores atendiam seus pedidos, mas logo deixaram de ajudar. Para usar o banheiro, Wellington precisava se arrastar do buraco do chão até o local do banheiro. As dores na coluna pioraram. Estava ficando insuportável. Em suas preces, Wellington questionava. Jesus, o que está acontecendo? Por que está me acontecendo isso? Às vezes ele pensava que era um pesadelo, que só precisava acordar. Então se forçava a dormir, mas sempre acordava no mesmo buraco, sob o olhar atento de seu sequestrador. Wellington não sabia, mas o homem escalado para o vigiar 24 horas por dia no cativeiro era Moacir Francisco de Oliveira. O criminoso era apontado por policiais de São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais como o integrante mais violento do chamado Clã dos Oliveiras. Era acusado de assaltos a bancos e carros fortes, extorsões e assassinatos. Moacir foi preso em 1991, depois, em 1995, foi removido da penitenciária de Avaré, em São Paulo, e transferido para Hortolândia, no interior do mesmo estado. De lá, ele fugiu em fevereiro de 1996. Desde então, ele era procurado com afinco pela polícia, mas ele e seu clã sempre escapavam. E agora, Moacir estava ali, com Wellington, do jeitinho que ele havia planejado.
Da mesma forma que Wellington tinha irmãos lá fora prontos para lutar pela sua vida, Moacir também tinha os seus ao seu lado. O clã dos Oliveiras era formado por eles, os seus irmãos, as esposas, primos e cunhados. Um negócio de família, criminosos profissionais que atuavam em mais de 6 estados desde a década de 70. Não eram amadores. Muito pelo contrário. Tudo sobre o sequestro de Wellington foi minimamente calculado. Meses antes, Moacir Oliveira, Ademir Oliveira e José Francisco Oliveira estavam em apuros, precisando de uma grana boa. Acontece que haviam sequestrado, junto com outros membros do clã, o empresário Girs Aronson, de 81 anos, dono da rede de lojas G. Aronson. Eles arrancaram da família de Aronson R$117 mil e fugiram. Tudo tinha ocorrido conforme planejado. Até que um outro irmão deles, o Manuel de Oliveira, foi preso pelo crime. Agora, Manuel cumpria pena em São Paulo e os irmãos precisavam tirar ele de lá. Precisavam de uma grana boa para poder financiar a sua fuga. Manuel não foi o único preso pelo sequestro, mas o outro irmão já tinha conseguido fugir. O Ademir também foi parar atrás das grades. Mas enquanto esteve preso no interior de São Paulo, ele quebrou o próprio braço na cela da prisão com o objetivo de ser removido para um hospital. E aí, no meio do caminho, foi resgatado da ambulância por um grupo de bandidos contratados pelo clã dos Oliveiras. Bem Prison Break, né? Fora das grades, o Ademir conseguiria comandar esse novo sequestro e realizar mais uma fuga, só que dessa vez para o irmão Manuel. Foi nessa tensão toda que eles esbarraram em uma reportagem do Globo Repórter que escancarava quanto que Zezé de Camargo e Luciano ganhavam. Uma quantia que chamou a atenção dos bandidos, porque era exatamente o que eles precisavam, de grana. De início, os irmãos planejavam sequestrar a filha de Zezé, a Vanessa Camargo, mas logo mudaram o alvo, porque assistiram, no programa Domingo Legal, Zezé declarar que Wellington era como um filho para ele. Moacir, Ademir e José Francisco começaram a idealizar o sequestro de Wellington. Eles usariam o dinheiro do resgate para financiar a fuga do irmão Manuel de Oliveira. E claro que eles não eram bobos o suficiente para usar literalmente o dinheiro do resgate, que com certeza estaria marcado. Eles trocariam o dinheiro no Paraguai ou na Bolívia, ou comprariam drogas para revender e levantar a grana. Além dos irmãos Oliveira, também foram contratados para o serviço outros bandidos e possivelmente até um policial militar. E é aquela coisa, né? É preciso dinheiro para fazer dinheiro. Eles gastaram mais de R$50 mil no planejamento do sequestro, visando ter um lucro de, no mínimo, R$300 mil com essa ação criminosa. O investimento inicial de R$50 mil foi usado para comprar 4 celulares, 2 carros e mais de R$8 mil em armas, incluindo uma metralhadora e um fuzil AR-15. Como eu disse, tudo foi minimamente pensado e calculado. Os irmãos Oliveiras eram sangue frio. Aos irmãos também se juntou Osmar Martins, codinome Alemão, um ex-marido de uma das irmãs Oliveira. Era um homem bem violento. O José Francisco e o Osmar tomaram a frente para decidir os detalhes. E para isso precisavam de informações. Por isso, o primeiro passo que deram foi estudar os movimentos da família Camargo. Em setembro de 1998, José Francisco e Osmar viajaram para Goiânia e começaram a observar a rotina da família. Seguiram Wellington do trabalho no Rancho Grill até sua casa no Jardim Europa diversas vezes. Perceberam que o pai de Wellington, o Francisco, às vezes dava carona para ele até sua casa. Então, resolveram seguir o seu Francisco também e a dona Helena. Desvendavam ali a rotina do casal, onde moram, os lugares que frequentam, anotam também sobre Wellington, que é casado, tem um filho, recebe visitas em casa. E, claro, notam como a casa simplória de Wellington era tudo o que eles poderiam sonhar, sem segurança nenhuma. Precisariam só pular o muro, depois saltar para dentro do carro e fugir rapidamente. O segundo passo foi encontrar o carro. Eles não poderiam usar um carro de posse deles, precisariam de um carro que não pudesse ser rastreado. Chamam então Luiz Carlos Medeiros, um ladrão de carros também acusado de assalto a banco e assassinatos, e foi ele o cara que resolveu essa parte da missão, conseguir um carro para o sequestro.
Logo, eles estavam com o Ford Escort, um carro que tinha placa de Fusca de São Paulo. O terceiro passo era definir o local para o cativeiro. O Moacir se encarregou dessa tarefa. Comprou uma chácara no município de Abadia de Goiás, a 25 quilômetros de Goiânia. Claro que usando o nome de outra pessoa, um laranja. Ironicamente, a placa da porteira do futuro cativeiro de Wellington recebeu o nome de Quinta dos Sonhos. Na chácara, Moacir e seus comparsas passam a construir o cativeiro. Eles retiram o arame farpado que cercava o terreno e substituem por um alto muro para ter mais segurança. E aí levantam um barracão planejado especialmente para manter Wellington preso. Quando a construção ficou pronta e a rotina da família Camargo já estava bem mapeada, marcaram o dia para o sequestro, 16 de dezembro. Na hora combinada, Luiz Carlos Medeiros, o ladrão de carros, estaciona perto da casa de Wellington com armas no carro encomendado pelo Irmãos Oliveira. Osmar toma o volante, enquanto os irmãos Oliveira vestem seus capuzes e invadem a pobre casa na rua Marcélia. Minutos depois, Osmar ouviu os gritos de José Francisco mandando Ângela abrir o portão. Osmar pisa no acelerador, encaixa o carro na entrada da casa e, em segundos, os 4 homens encapuzados já estão dentro do veículo com Wellington vendado. 30 minutos depois, chegariam ao cativeiro construído especialmente para o sequestro. Por 3 dias, fizeram o tratamento de silêncio com Wellington. Não falavam nada, além de perguntar se ele queria água, banheiro ou comida. Até que no dia 20 de dezembro, a pergunta foi outra. Qual o telefone de contato da sua família? Wellington, ainda trêmulo, escreveu num pedaço de papel os números de seus irmãos, Zezé e Emanuel, e entregou para um dos sequestradores. O contato foi parar nas mãos de Ademir Oliveira, o encarregado de negociar o pagamento do resgate. Mas ele não usava o seu nome verdadeiro ao falar com a família Camargo. Claro, o seu codinome era Romário. Ele discou o número do telefone do celular de Emanuel e esperou. Depois de tantos trotes, a família Camargo já não atendia o telefone com tanta pressa. Foram surpreendidos no dia 21 de dezembro com uma ligação dos sequestradores. O homem se identificava como Romário e o primeiro contato foi feito com Emanuel Camargo. Ele descreve essa ligação assim. Não ficou bem claro. Ficou uma coisa duvidosa, porque foi bem rápido. Mas 2 coisas importantes acontecem. 1, eles reafirmam o valor do resgate em $5 milhões. E 2, provam que Wellington está vivo e bem. Essa era a maior preocupação da família, ter notícias de Wellington. Logo, Romário desligou. Estava claro que não queria ser rastreado. Ligou de um telefone público e ficou apenas alguns segundos na linha. O próximo contato foi feito apenas na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 1998. Nesse ponto, a família Camargo já tinha cancelado as festividades de fim de ano e a apreensão só crescia. Quem conversou com Romário dessa vez foi o advogado da família, o Paulo Viana. Novamente, os sequestradores dão provas incontestes de que Wellington está vivo e exigem os $5 milhões de resgate. O advogado tenta negociar, dizendo que é um valor absurdo, mas a resposta é apenas o tu do telefone. O silêncio reinava na casa dos Camargo. A madrugada e o dia de Natal foram de preces a Deus pela vida de Wellington. Apenas os trotes telefônicos quebravam os sussurros da família. Luciano parecia ser um dos mais abalados, dispensando suas refeições por falta de apetite e ficando quieto, em um canto, lendo livros ou vendo filmes para tentar se distrair. Zezé de Camargo começou a cogitar a volta ao trabalho por alguns dias, para, segundo ele, abrir a válvula do estresse. O Wellington é meu irmão e também meu filho adotivo. Por ele, eu sofro dobrado. Pressionados por alguns contratos, a dupla sertaneja decidiu manter a programação de shows ao norte e nordeste depois do Ano Novo, a partir do dia 5 de janeiro. Na primeira apresentação após o sequestro, a dupla sertaneja chegou a Maceió acompanhada de um forte esquema de segurança. Diante de 9.000 pessoas, Zezé implorou aos sequestradores que não maltratassem Wellington. 11 dias após o sequestro, a família Camargo só tinha recebido 2 contatos dos sequestradores e ainda mantinha a polícia distante do caso, apesar de até o governador de Goiás ter se comunicado com eles e falado que tinha intenção de colocar o sistema de segurança do Estado à disposição para elucidar o sequestro de Wellington.
Mas a família não aceitou de início. Foi um jogo duro de paciência. Nunca sabiam quando os sequestradores ligariam para uma nova tentativa de negociações. Segundo o advogado Paulo, tinha horas que eles ligavam e a gente demonstrava naturalidade, normalidade, como se tivessem ligado 10 minutos antes, porque a gente não queria demonstrar nervosismo com essa tática deles, que era de ligar, ficar 5 dias, 10 dias sem contato. Então, realmente, foi um jogo de paciência. A próxima ligação aconteceu 2 dias depois do Natal e foi mais apelativa. Romário pressionou pelo resgate de $5 milhões e ameaçou matar Wellington. Depois disso, as negociações foram interrompidas por iniciativa dos sequestradores. Só então, no dia 2 de janeiro de 1999, que a família Camargo pede para a polícia reassumir o caso. 5 dias depois, acontece um novo contato, dessa vez monitorada pela polícia. O Romário continua exigindo 5 milhões e, não é que a família não queria pagar, é que simplesmente não tinha como. Até para os padrões da família Camargo, era um valor absurdo de dinheiro e não tinham como reunir toda essa quantia. 5 milhões é isso de dólares, né? Era muito dinheiro. Mais de 15 dias se passaram sem que um novo contato dos sequestradores fosse feito. E aí, no dia 19 de janeiro, 1 mês e 3 dias após o sequestro, Zezé de Camargo admite publicamente que não tem o dinheiro exigido para o resgate e faz um apelo dramático para que os sequestradores aceitem negociar. E mais uma vez, o silêncio reina. Wellington já estava ficando mais familiarizado com os seus sequestradores. Conseguia contar uns 4 ou 5 caras diferentes que revezavam a tarefa de o vigiar. Às vezes, ali na chácara, faziam churrascos, enquanto ele ficava deitado no buraco, dentro do barracão. Wellington só rezava. Era a única coisa que podia fazer. Em diversos momentos, ele pensou que talvez sua família o tivesse abandonado. Já estava tempo demais ali. A esperança começava a ir embora, e ele se forçava a rezar ainda mais. Os dias no cativeiro foram sombrios e torturantes. Wellington foi extremamente maltratado pelos sequestradores, que perguntavam insistentemente sobre o patrimônio de sua família e o ameaçavam de morte com fuzis. Chegaram a enfiar o cano da arma diversas vezes na sua boca. Ele também foi deixado de lado completamente na questão de ir ao banheiro. Não o ajudavam mais a se locomover, ele tinha que se arrastar. Banho, então, não existia. A sua higiene corporal estava deplorável. A dor que sentia no corpo, principalmente na coluna, estava insuportável. Tão insuportável a ponto dele criar coragem e pedir analgésicos para os sequestradores. Mas eles responderam: sem chance, remédio nós não vai poder te dar. Wellington estava fraco, debilitado e em constante sofrimento. Ficava deitado o tempo inteiro, o que só piorava sua escoliose. Ele foi alimentado apenas com bolachas e frutas durante meses. Dormia em um buraco no chão. Acordava todos os dias desejando que tudo não passasse de um terrível pesadelo. Mas todo dia acordava no mesmo lugar, no mesmo buraco, abandonado. O pior ainda estava por vir. Wellington passaria por uma verdadeira sessão de tortura que marcaria o seu corpo para sempre. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte: apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café
apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trail Sport Todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/Passport. The #1 selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Depois de 12 dias sem ter notícias de Wellington, o telefone da família Camargo toca novamente. Surpreendentemente, no dia 22 de janeiro, receberam 3 contatos seguidos em 48 horas, e Romário ficou na linha por quase 1 minuto com o advogado Paulo Viana. Os sequestradores reduziram o valor de resgate de 5 milhões para 3 milhões de dólares. Também providenciaram novas provas de vida de que Wellington estava bem e vivo. Paulo Viana explicou que os 3 novos contatos foram seguidos, eles evitaram ameaças e o tom ríspido foi trocado por afirmações pausadas, claras e calmas. Apesar da redução do valor ser algo positivo, a quantia continuava sendo absurda e a família Camargo se negava a pagar milhões pela liberação de Wellington. E aí chegaram num impasse, porque os sequestradores se recusavam a reduzir o valor ainda mais e deixaram de providenciar prova de vida de Wellington nas próximas ligações. No dia 25 de fevereiro de 1999, a família Camargo entra em pânico. Um corpo foi encontrado a 150 quilômetros de Goiânia e boatos surgem de que Wellington estaria morto. O irmão Emanuel Camargo e o advogado Paulo Viana vão ao local para realizar o reconhecimento do corpo e voltam aliviados. Não era Wellington. Enquanto as negociações entre a família Camargo e os sequestradores estavam travadas, a polícia agia nos bastidores para identificar a quadrilha. O trabalho não foi fácil, já que para confundir a polícia, as ligações telefônicas feitas pelo Romário eram realizadas de 9 cidades diferentes. Por isso, muitas vezes demoravam para ligar, pois ele estava viajando para um novo local, de onde não poderia ser rastreado. O cara era inteligente e manipulador. Mas a polícia goiana também estava ligeira e bem conectada. Foi um policial de São Paulo que deu a informação decisiva para reconhecer os autores do crime. Antônio Lázaro Constâncio, o policial, ele identificou um detalhe importante no noticiário que anunciava o sequestro do irmão de Zezé de Camargo e Luciano para o país inteiro. Na hora, ele sacou que se tratava de um sequestro feito pelo clã dos Oliveiras. Acontece que Antônio perseguia os irmãos Oliveira há mais de 4 anos pelos seus diversos crimes e o que ele mais queria era colocá-los atrás das grades novamente. Monitorando informações sobre os irmãos, ele ficou sabendo, em outubro de 1998, que os criminosos estavam planejando um novo sequestro. A informação que chegou até Antônio é que seria o sequestro de uma menina paraplégica e que ocorreria em dezembro daquele ano, por volta do dia 18. Foi quando o sequestro de Wellington, também paraplégico, aconteceu.
As informações batiam e os Oliveiras continuavam foragidos, então só podia ser eles. O policial Antônio liga para o delegado da Divisão Antissequestro de Goiás e faz a sua afirmação. Foram os Oliveira. Além de acrescentar que, em 39 anos trabalhando na polícia, nunca vi criminosos mais frios e perigosos. A polícia agiu com rapidez, fechou as saídas de Goiânia, grampeou telefones, tentou levantar dados detalhados sobre a vida dos possíveis sequestradores. Um psicólogo da Polícia Federal passou a acompanhar todos os contatos com a quadrilha e instruiu a família Camargo a adiar um acordo para proteger Wellington. A intenção era conduzir as negociações pelo maior tempo possível e deixar a polícia trabalhar para encontrar o cativeiro e os membros da quadrilha. Iam cozinhar os caras um pouco. Com base em um rastreamento de telefones da família de Wellington e de telefones públicos instalados perto da casa e do trabalho do refém, a Polícia Federal chegou aos celulares usados pelos Oliveira e passou a monitorá-los. A polícia conseguiu localizar aproximadamente onde estaria o cativeiro, pelo menos a região ali, graças a um aparelho que rastreava sinais do telefone celular mesmo quando desligado. Com várias pistas se desdobrando perante a polícia, o fim do caso parecia próximo. 3 sequestradores foram positivamente identificados. A polícia já sabia mais ou menos do cativeiro, mas eles decidiram não efetuar prisões nem chegar invadindo a chácara Quinta dos Sonhos, porque isso, obviamente, colocaria a vida de Wellington em perigo, e a sua vida era a prioridade de todos naquele momento. As negociações continuaram, longe da mídia e do público. Ninguém sabia o que estava acontecendo nos bastidores, mas a família Camargo, junto com a polícia, o seu advogado e os sequestradores, estavam chegando em um acordo, um número real que poderia ser pago pela família Camargo, $300 mil. Os sequestradores estavam quase se convencendo de aceitar o valor, a família já estava disposta a pagar e tudo seria concluído. Porém, um fator externo colocou tudo a perder. E esse fator foi nada mais nada menos que Ratinho. Sim, ele, o apresentador do SBT, Carlos Massa. Uma matéria foi veiculada no programa do Ratinho sobre o sequestro de Wellington Camargo, assim como estava acontecendo em praticamente todos os canais brasileiros. Nessa matéria, o Zezé de Camargo e Luciano estavam numa coletiva e afirmavam para o público que não tinham o valor de $3 milhões para o resgate, o valor estipulado anteriormente pelos sequestradores. Aí, quando terminou a matéria, o que o Ratinho resolve fazer? Uma campanha de arrecadação de fundos para o resgate. Meio que, se Zezé e Luciano não têm a grana, se o Brasil todo der R$1 cada, já resolve o problema e ainda sobra, né? Pode ter sido aí uma genuína vontade de ajudar, uma certa impulsividade, mas acabou dando mais uma de Sônia Abrão e se metendo onde ele não devia e ferrando com o trabalho da polícia. Pois o que aconteceu? Bem, os irmãos Oliveiras, sequestradores antenados em todas as notícias que estavam dando sobre o sequestro, viram o programa do Ratinho e pensaram, Vão conseguir arrecadar os 3 milhões? Então, beleza, né? Deram para trás no acordo dos $300 mil com a família e voltaram a estipular os valores altos de antes. Segundo o Zezé de Camargo, que ficou assim, completamente emputecido com a situação, um dos bandidos teria dito para ele que não falaria mais com a família Camargo e vamos negociar com o Ratinho, que tem um coração melhor que o de vocês. Os irmãos Oliveira obrigaram Wellington a escrever uma carta pedindo ajuda para o Ratinho, pois havia sido abandonado pelos irmãos, e mais um monte de baboseira desse tipo. Claro que isso gerou uma baita briga entre Zezé de Camargo e Ratinho. Na época, o Zezé afirmou o seguinte: eu digo que o Ratinho foi infeliz na declaração dele, prejudicando a negociação e fazendo com que os sequestradores realimentassem a esperança de ter aquele dinheiro que já tinham perdido a esperança de receber. Enquanto isso, o Ratinho se defendia dizendo: não se pode querer jogar toda essa história do sequestro em cima de um programa de televisão. Não sequestrei ninguém. Se errei, o erro foi involuntário.
As negociações com os sequestradores voltaram para a estaca zero. Eles pedindo milhões, os Camargo pedindo provas de vida. A irritação e a impaciência chegou a um ponto que os sequestradores decidiram mandar uma prova de vida chocante. Até agora, as provas de vidas eram coisas simples, como pedir que Wellington escrevesse uma piada interna que só ele sabia e só a família reconheceria. Dessa vez, Moacir, José Francisco e Ademir Oliveira resolveram torturar Wellington e mandar evidências da tortura para o Brasil todo ver. Os sequestradores amarraram os braços de Wellington para impedir que ele se debatesse por causa da fortíssima dor que sentiria a seguir. Então, pegaram uma faca de cozinha e iniciaram o processo de arrancar a sua orelha esquerda sem qualquer anestesia. Moacir foi o responsável por dar 3 golpes com a faca mal afiada. Wellington berrava, sangue jorrava. Wellington viu anjos, literalmente alucinando de dor. Ele disse que viu anjos e que ficou parado, ali, estático, olhando para aquela figura. Ele começou a rezar e implorou para que parassem. Moacir, que estava ali na missão de realmente arrancar a orelha inteira, resolveu que os 2/3 que conseguiu tirar seriam bons o suficiente e deixou Wellington em paz. Anos depois, Wellington relembraria a cena dizendo: "No dia em que eles cortaram a minha orelha, a intenção deles era me matar. Eu escutava eles conversando se deviam me enforcar, dar um tiro, mas não tive medo de morrer, porque Deus falou que iria ficar tudo bem." Os sequestradores encharcaram o ferimento da orelha de Wellington com álcool e fizeram um curativo usando uma mistura de pó de café e açúcar para estancar o sangue. Mas não se deram o trabalho de limpar o sangue em si. O ouvido de Wellington ficou entupido, com sangue seco dentro, e ele ficou surdo daquele ouvido temporariamente. O pedaço da orelha de Wellington foi enrolado em sacos plásticos e colocado em uma caixa e deixado na sede da TV Serra Dourada, retransmissora do SBT em Goiânia. Isso aconteceu no dia 12 de março de 1999. O vigia do prédio, onde fica a sede da TV, recebeu um telefonema de um dos sequestradores, pedindo que o pacote fosse entregue à família Camargo. Tipo dizendo: "Tá aí a prova de vida que vocês pediram." Junto com a orelha havia uma garrafa de água mineral, onde os sequestradores puseram um bilhete à família Camargo. E em poucas frases ali, pediam agilidade no pagamento do resgate. A notícia da orelha encontrada na emissora de TV se espalhou rapidamente. No programa do Gugu, chegaram a dar um super zoom na orelha decepada de Wellington Camargo, expondo exaustivamente essa imagem durante o programa. A audiência do SBT foi às alturas. E pode ter certeza que os sequestradores estavam assistindo e rindo de tudo aquilo. Depois de mais alguns telefonemas e negociações, os sequestradores voltaram a aceitar os $300 mil como resgate por Wellington. No dia 19 de março, às 11 horas da noite, a família paga o resgate em Goiânia, mas Wellington não é liberado. Dois dias antes do pagamento do resgate, a polícia passou a espionar todas as ligações dos sequestradores. O problema era que ninguém sabia o local exato do cativeiro, apesar de ter uma localização aproximada da região. A solução foi vigiar a grana do resgate e colocar agentes estrategicamente posicionados para proteger Emanuel Camargo, o irmão responsável por entregar o dinheiro. De acordo com o relatório da PF, os Oliveira, os bandidos, tomaram algumas precauções para não serem grampeados. Eles não passavam de 120 segundos nas chamadas e se deslocavam mais de 100 quilômetros toda vez que precisavam fazer uma ligação por dia. Mas a polícia não parou por aí. Eles também rastrearam o dinheiro do resgate. Sabe aqueles clipes que seguram as notas todas juntas? Pois é, tinham sensores microscópicos que emitiam sinais de rádio. Com isso, os policiais conseguiam rastrear a grana até no meio do mato. Esse daí foi um truque tecnológico de primeira que só foi possível porque o governo brasileiro fez um acordo com o FBI, a polícia americana, e ganharam esses sistemas avançados de rastreamento e prevenção de crimes.
Nesse tipo de ação delicada, onde a vida de um refém está em jogo, a discrição era fundamental. Nada de sair invadindo chácara ou chutando porta, que nem a gente vê em cena de filme, né? A polícia fazia o seu trabalho ali na surdina, isolando a cena o máximo que podia e observando de longe. A polícia teve que segurar a ansiedade e esperar realmente pela libertação de Wellington antes de começar a caçar os suspeitos. Tudo isso visando preservar a vida da vítima. Finalmente, 2 dias depois do pagamento do resgate, no dia 21 de março de 1999, no dia seguinte do aniversário de 28 anos de Wellington, ele foi liberado. O cara deve ter passado um aniversário inesquecível, mas do pior jeito possível, né? Depois de 95 dias em cativeiro, Wellington foi dopado e largado próximo da rodovia BR-060, a 10 quilômetros de Guapó. Os sequestradores colocaram um colchonete e um travesseiro numa depressão no terreno da fazenda Roda d'Água e o largaram ali, abandonado à própria sorte. Ao acordar, Wellington finalmente se dá conta de que não está mais vivendo naquele pesadelo. Ele finalmente acordou fora daquele buraco, sem ser vigiado. Estava livre. O pior tinha passado. Com forças renovadas, ele consegue rastejar por 150 metros até a beira da estrada, onde é encontrado às 8h30 da manhã por um motoqueiro. Tremendo muito, Wellington se identificou e foi acolhido pelo motoqueiro Donizete Vieira. Apesar de ter medo de andar de moto, ele concordou em ir na garupa até um posto da polícia militar para poder ligar para o irmão Emanuel. Muito abatido, com as pernas e os braços arranhados, com a roupa toda coberta de barro, Wellington foi levado para o Hospital e Maternidade Amparo, em Goiânia, para receber o tratamento adequado. De acordo com os médicos, o seu estado geral até que era regular, mas ele estava com pressão alta, muito magro, com a higiene corporal deplorável e com taquicardia. Além das dores musculares, Wellington apresentava um grande ferimento na orelha esquerda que estava infeccionada. Wellington começou a fazer um tratamento com antibióticos e a tomar soro. Ainda muito abalado, ele não conseguia falar com os policiais para dar um depoimento sem começar a chorar. No primeiro momento, ele apenas informou que durante os 3 meses de sequestro, o local de cativeiro foi trocado mais de uma vez. 2 horas depois de chegar ao hospital, Wellington apareceu na janela com um curativo sobre a cabeça e a orelha esquerda e acenou para cerca de 100 fãs que se amontoavam na entrada do hospital. Depois, ele conversou com os irmãos Zezé de Camargo e Luciano por telefone, já que eles estavam fazendo shows em outras cidades. Na ligação, Wellington afirmou: "Ontem foi meu aniversário e hoje faço mais um aniversário de casamento, mas posso dizer que faço outro aniversário hoje, porque nasci de novo." No dia seguinte, após o show em Araripe, no Pernambuco, Zezé de Camargo e Luciano viajaram de volta para Goiânia e foram direto para o hospital visitar o irmão mais novo. Junto com outros parentes e os pais, comemoraram o aniversário de 28 anos de Wellington no hospital. Os 3 irmãos apareceram na janela do hospital juntos e acenaram para mais de 300 pessoas que se aglomeravam ali na rua. Os fãs cantaram parabéns para você, trazendo grande emoção para Wellington, que no dia anterior tinha dúvidas reais se viveria mais um dia. "Com esse sequestro, descobri que nós temos que viver cada dia como se fosse o último momento." Essa foi a lição de vida que Wellington tirou de toda a situação. Ele dizia que assim que os médicos permitissem, ele iria retomar as gravações do seu primeiro disco de músicas evangélicas. A sua fé estava mais viva do que nunca. Apesar dos sorrisos na janela do hospital, em frente aos fãs, e o positivismo com a vida, nos bastidores Wellington continuava muito assustado, estressado e ansioso. Ele acordou diversas vezes sobressaltado durante a noite e teve muitos pesadelos. O medo era dormir e perceber que a sua libertação foi um sonho, acordar novamente no buraco, vigiado por seus sequestradores. Também estava muito incomodado com a mutilação que sofreu na orelha e se recusava a se olhar no espelho. Enquanto Wellington se recuperava fisicamente e emocionalmente, a polícia entrava em ação e iniciava a caça aos sequestradores.
Logo depois do aparecimento de Wellington, 6 pessoas foram presas pela Polícia Federal em Goiás, incluindo um sargento da Polícia Militar e um ex-soldado da PM. Também um empregado da pamonharia onde Wellington trabalhava foi detido. Nesse primeiro momento, a suspeita é que o sargento teria sido um dos mentores intelectuais do crime, realizado pela quadrilha dos Oliveiras, acobertando os bandidos durante esses 3 meses. Mas aí, quando essas pessoas começaram a falar, ficou claro que não eram os verdadeiros responsáveis pelos crimes. Não passavam de distrações. Foi só no dia 23 de março de 1999, 2 dias após a libertação de Wellington, que a polícia conseguiu finalmente pôr as mãos no clã dos Oliveiras. Um momento por quais muitos policiais esperaram por anos, incluindo o Antônio Lázaro Constâncio. Era o início do fim de uma das gangues mais violentas e perigosas do Brasil. A quadrilha teve origem em Pernambuco e no Ceará. Desde a década de 70, assaltavam, matavam, roubavam, traficavam e sequestravam, infernizando a polícia de 6 estados brasileiros. Os Oliveira tinham contra si penas que variam de 200 a 400 anos de prisão. Eram violentos, frios e calculistas. Chegaram a ser comparados com a máfia. O núcleo do clã eram 4 irmãos: Moacir, Manuel, Ademir e José Francisco, mas com o passar dos anos juntaram-se mulheres, cunhados, concunhadas, primos e sobrinhos, chegando a um total de 27 integrantes. A sua história começou com um homem só, o patriarca da família, o seu Quintino Francisco de Oliveira, um agricultor cearense com fama de violento. Em 1976, no interior do Paraná, para onde tinha se mudado com sua família, o seu Quintino entrou numa discussão acalorada com um açougueiro e, se rendendo aos seus instintos violentos, esfaqueou o homem. Quando policiais chegaram e tentaram desarmar o Quintino, ele reagiu à prisão e foi morto por um delegado. Levou 11 tiros. O delegado foi julgado e absolvido pela justiça, mas a família Oliveira nunca aceitou a sentença, principalmente a dona Oda Ferreira de Oliveira, a esposa de Quintino e mãe dos irmãos Oliveira. Ela colocou na cabeça dos filhos que o pai deles merecia vingança, e então, lá vai Moacir e os irmãos na caça pelo delegado. Foram 4 atentados de homicídio que deram errado. Em uma delas, ao tentar atirar no delegado, acabaram acertando a cabeça do neto dele, um bebê de 11 meses. No 5º ataque, a emboscada contra o policial deu certo. Ele foi assassinado a tiros por José Francisco de Oliveira, o irmão de Moacir. José voltou para casa orgulhoso, dizendo: "Matei um delegado calça curta." Depois disso, os irmãos Oliveira nunca mais deixaram a vida do crime. Nem mesmo Dona Oda ficou de fora. Ela foi condenada em 1985 por roubo a banco. Tinha 63 anos na época. Dos 11 filhos que Oda teve com Quintino, 9 mergulharam na criminalidade. 3 acabaram mortos em confrontos com a polícia. Na década de 80, a família Oliveira se destacou como uma quadrilha procurada por assaltos a bancos e postos de gasolina no interior de São Paulo e do Paraná. Eles ficaram conhecidos por roubar o mesmo banco 2 vezes em poucos dias. Acontece que depois do primeiro assalto, um funcionário do banco revelou em uma reportagem que a quadrilha havia levado 80 milhões. Mas os Oliveira só conseguiram 50 milhões. Então, a gangue anunciou um segundo assalto para recuperar os 30 milhões restantes. E conseguiram. Durante uma década, eles agiram sem ser capturados, causando terror em pequenas cidades. No entanto, quando começaram a operar em cidades maiores, a polícia conseguiu prender alguns membros da quadrilha. Para evitar essas prisões novamente, eles viraram nômades, tendo vivido em aproximadamente 30 cidades em 6 estados diferentes. No início da década de 90, os irmãos Oliveira se envolveram no sequestro do empresário Samuel Tolardo, inicialmente estipulando um valor de resgate de $2 milhões. Acabou sendo reduzido para $1,5 milhão. Após receber o resgate, a quadrilha fugiu e fez reféns em um ônibus de trabalhadores. Eles foram interceptados pela polícia, que negociou a libertação dos reféns durante 18 horas, mas tudo acabou em tiroteio.
Assim como o pai Quintino, os irmãos Oliveiras eram violentos e estourados. 4 pessoas foram mortas, incluindo Osmar Francisco de Oliveira. Os irmãos Manuel e Joaquim foram presos e condenados, sendo que Joaquim foi morto em 1993 durante uma rebelião na prisão. Com o dinheiro de operações bem-sucedidas, o grupo fez ligações no Paraguai e Bolívia, movimentando cerca de 2 milhões de reais por ano. Durante os anos, a família Oliveira não só escapou da polícia pelo planejamento de seus crimes, que eram muito bem elaborados, mas também por contar com a ajuda de alguns policiais corruptos. Segundo Ronaldo Oliveira, que é sobrinho dos irmãos criminosos, mas que não se envolveu no clã, ele afirma que, se a família hoje não tem posses, é porque dividiu tudo com os policiais. Eles podiam até conseguir os milhões em resgates, mas o dinheiro não parava na mão deles. Para piorar ainda mais os atritos entre polícia e ladrão, a quadrilha tinha abatido 2 delegados de polícia em outros confrontos. Muitos queriam vingar a morte dos seus colegas e sabiam que prisão não era o suficiente para deter os Oliveiras. O próprio Ronaldo, o sobrinho do clã, afirmava que a história toda é uma maldição e eu sei que eles não vão parar nunca mais. Por todo esse histórico, em 1999, quando a polícia iniciou a caça aos sequestradores de Wellington Camargo, sabiam que estavam pisando em terreno perigoso. Alguém podia acabar morto. Um tiroteio poderia acontecer. Esses homens não tinham problema nenhum em apertar o gatilho para se livrar da prisão. Já tinham feito isso antes e fariam de novo, até porque sabiam que muitos policiais queriam eles mortos. Entretanto, a polícia de Goiás não podia se render a isso. Estavam acompanhados por uma multidão, muitos jornalistas, o Brasil inteiro colado na televisão, querendo o desfecho do caso. Deveriam pegar os criminosos vivos. No dia 23 de março de 1999, a polícia conseguiu rastrear o dinheiro do resgate pago para a libertação de Wellington, que ocorreu 2 dias antes. 8 membros do clã dos Oliveiras, incluindo Moacir, estavam em uma casa no centro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles tinham a intenção de levar o dinheiro até o Paraguai, onde poderiam trocá-lo por outras notas ou até mesmo por drogas, e assim evitariam o rastreamento. A polícia conseguiu recuperar $260 mil dos 300 que foram pagos no resgate. Os 8 presos acusados pelo sequestro foram levados de Campo Grande para Goiânia em 3 aviões da Polícia Federal. Foi só então, no interrogatório, que os detalhes finais do crime foram elucidados. Moacir Francisco de Oliveira, de 39 anos, confessou que foi o responsável pelo sequestro, junto com o seu irmão José Francisco de Oliveira e o cunhado Osmar Martins e um 4º homem que ele diz não saber o nome. O 5º integrante da quadrilha, o Ademir Francisco de Oliveira, teria feito contato com a família da vítima em São Paulo. Mas ele ainda estava foragido, pois quando viu uma barreira policial na estrada, quando tentava deixar uma das bases da família, o Ademir abandonou o carro, saiu correndo, largou a mulher e as crianças no carro, mas ele correu até uma chácara próxima, roubou um cavalo e, escapou de cavalo. É bem cinematográfico mesmo. O cara tem as fugas mais cinematográficas que eu já vi. Enfim, em interrogatório, o Moacir inocentou a sua mulher, a Natividade Aparecida Buru, e também a cunhada Maria Lúcia Paixão. As duas tinham sido acusadas porque se pareciam com as mulheres que, segundo testemunhas, tinham encaminhado o bilhete com o pedaço da orelha de Wellington para a emissora do SBT. As duas também foram presas em Campo Grande, mas o Moacir afirma que o bilhete, na verdade, foi entregue por 2 homens. Então ficou esse diz-que-me-disse, né? Também foram detidos os donos das casas onde os sequestradores foram refugiados. Um deles, chamado José Luiz Montanha, foi ex-colega de cela de Moacir no presídio de Campo Grande, cumprindo pena por tráfico. José Luiz e a esposa, donos da casa, afirmavam que eram inocentes de qualquer envolvimento com o sequestro de Wellington. Apenas refugiaram os sequestradores, que estavam foragidos. No fim das contas, os que confessaram o crime inocentam os demais suspeitos presos, incluindo o tal do PM que teria auxiliado o clã. O Moacir foi categórico em afirmar que não houve participação de policiais militares ao dizer que nós não gostamos da PM. O julgamento aconteceu 8 meses após a prisão. Foi rápido, né?
No dia 8 de novembro de 1999, 7 dos sequestradores foram condenados a um total de 187 anos de prisão pelo crime. As maiores penas foram para Osmar Martins, que pegou 41 anos e 8 meses, e os irmãos José Francisco de Oliveira, que pegou 41 anos, e Moacir Francisco de Oliveira, que pegou 40 anos e 10 meses. Eles foram enquadrados nos crimes de extorsão mediante sequestro, formação de quadrilha, roubo de carro e lesão corporal gravíssima. Como coautores, foram condenadas a Maria Lúcia Paixão, a 23 anos, e Natividade Aparecida Buri, a 20 anos e 6 meses. Mas é aquela coisa, né? Os caras não gostavam muito da prisão. Então, uma semana antes do julgamento, já na prisão, o Osmar Martins liderou uma rebelião seguida de tentativa de fuga na casa de prisão provisória de Goiás. Parecia que Ronaldo Oliveira, o sobrinho do clã, estava certo. A história toda é uma maldição, e eu sei que eles não vão parar nunca mais. A história do clã dos Oliveiras não teria fim até o último líder ser pego. Ademir Francisco de Oliveira, que fugiu a cavalo, ainda estava foragido e por isso ele não foi julgado junto com os outros irmãos. Ele permaneceu longe do radar da polícia nos próximos 1 ano e meio. O Ademir, também conhecido como Romário dos sequestros, se considerava um profissional. Não só um profissional, mas o melhor profissional de sequestros. Ele sabia fugir, sabia manipular a polícia, sabia se esconder e era bem soberbo. Entre março de 1999 e janeiro de 2001, ele vivia em casas alugadas temporariamente e se mudou diversas vezes pelo interior de São Paulo, passando por regiões de Campinas, Hortolândia, até ir parar em Sumaré. Eram sempre bairros de periferia, o que dificultava o trabalho da polícia em descobrir o seu esconderijo. Nesse 1 ano e meio em liberdade forçada, em foragido, o Ademir Oliveira, que tinha 38 anos, comandou pelo menos 23 casos de sequestro na região de Campinas. No dia 28 de janeiro de 2001, as polícias civil e militar de Campinas conseguiram o localizar em Sumaré, onde foi preso junto com sua irmã Maria Francisca Oliveira, a sua mulher Elaine Cristina de Oliveira e o marido da irmã, o Josias dos Santos. Todos esses foram acusados de envolvimento nesses sequestros. Mais de 20 policiais participaram da ação só para garantir que Ademir não ia fugir a cavalo de novo ou fazer alguma outra fuga cinematográfica. A ação da polícia foi rápida, coisa de 15 minutos, fazendo com que os criminosos não tivessem nem tempo de reagir. Na casa de Ademir encontraram espingardas, pistolas, revólveres e muita munição, além de 4 telefones celulares e 2 carros que eram usados provavelmente aí nos sequestros. Desde o primeiro momento, Ademir alegou inocência e disse que era perseguido por conta de acusações mentirosas. Ele declarou que sempre fiquei por aqui, na região de Campinas, buscando trabalhos como motorista. Ademir não chegou a ser julgado. 4 meses após sua prisão, ele foi encontrado enforcado em uma cela na penitenciária de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Wellington Camargo seguiu com sua vida e seu plano de ser cantor gospel. Lançou CDs, realizou shows e viveu uma vida normal em Goiânia. A única mudança foi ter seguranças o seguindo todos os dias. Certa vez, Wellington Camargo pediu para ver os sequestradores e passou alguns minutos na frente deles. Perguntado ali sobre esse encontro e o que ele sentiu, ele respondeu: "Senti pena, mas eles não são seres humanos." Wellington fez as pazes com o Ratinho e chegou a ir em seu programa cantar música gospel. Durante o programa, o Ratinho se desculpou. Aliás, em entrevistas anos e anos depois, o Ratinho disse que o único arrependimento que tinha na sua carreira foi ter se intrometido no sequestro de Wellington. Segundo ele se envolveu na história porque conhecia os irmãos Oliveiras e sabia do perigo que Wellington corria. O Ratinho afirmou: "Como eu era repórter policial, a quadrilha que estava com o irmão deles eu conhecia. Eu sabia que eles iam fazer coisa ruim com o menino. Tinha certeza absoluta que eles iam executar o menino pela fama da família." Por isso, ele quis ajudar no pagamento do resgate. Mas hoje reconhece que esse era um trabalho da polícia, e não dele.
Apesar do perdão de Wellington, o Zezé de Camargo e Luciano ficaram muitos anos sem aparecer no programa do Ratinho e chegaram a cogitar processar o apresentador depois de tudo. Mas a vida seguiu. Em 2002, Wellington se elegeu deputado estadual em Goiás pelo PSDB, cargo que ocupou até 2006. Desde então, tenta se reeleger a outros cargos políticos sem sucesso. Já tentou trocar de partido, passando pelo MDB, PT, Republicanos e todas as outras letras e siglas que tem por aí. Ele também trouxe os irmãos para fazer campanha política para ele, mas nada adiantou. Apesar de suas tentativas, em 2010, 2020 e 2022, ele não voltou a exercer nenhum cargo político. Vive ministrando palestras motivacionais, cantando e pregando a palavra. Em 2009, ele se divorciou de Ângela Camargo, a sua primeira esposa, com quem teve 2 filhos. Casou-se pela segunda vez com Yara Silva, uma moça 20 anos mais nova que ele, com quem ele teve um filho, mas ele se separou dela também em 2017. Ele se envolveu em algumas polêmicas por comentários machistas, além de ser preso em 2019 por não pagar pensão alimentícia para a filha. Na época, ele alegou que sua saúde estava fragilizada e ele iria realizar uma operação na coluna e por conta disso, da sua escoliose e da sua saúde, ele não tinha dinheiro para a pensão. Em 2020, Wellington casou-se aos 49 anos pela 3ª vez. Dessa vez com a cantora gospel goiana Jéssica Daiane, de 23 anos. Já no que se diz aos sequestradores, as atualizações são poucas. Moacir Francisco Oliveira, hoje com 62 anos, continua preso na Penitenciária 1 de Avaré, em São Paulo. Em petição encaminhada à Vara das Execuções da capital em 2021, solicitando unificação das suas penas que se acumulam a 119 anos de prisão, o Moacir menciona que está preso há uma eternidade e argumenta que só tendo Deus no coração para suportar tanto sofrimento. E essa é a história do sequestro de Wellington Camargo. Um caso que chocou o Brasil na década de 90, mas, felizmente, teve um final feliz. E é difícil esse podcast ter finais felizes, né? É uma raridade, mas acontece. Não esquecem de seguir o Café com Crime lá no Instagram para ver as fotos desse caso que serão postadas amanhã, na quinta-feira. Tem foto do Wellington na janela do hospital, com o curativo na cabeça, ao lado dos irmãos. Também mostro alguns membros da clã dos Oliveiras. Então, segue lá o @Café com Crime. Eu volto daqui a 15 dias com um novo caso e até lá, deixem o amor mexer com a sua cabeça e te deixar doidão, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! O Café com Crime é escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato. Pesquisa de Ana Ferrari. As fontes utilizadas nesse episódio foram Folha de São Paulo, Portal UOL, Record TV Goiás, Linha Direta, Jornal Extra, TV Foco, Jornal Opção, G1 Goiás, Diário do Estado, Jornal do Brasil, O Fluminense, página Memória da Polícia Civil de São Paulo, Portal Paraná da Gente, Folha de Campinas, Portal UAI do Estado de Minas, Programa Primeiro Impacto, Folha de Londrina, Programa Domingo Legal, Jovem Pan, Diário do Grande ABC, Diário do Estado de Goiás, Jornal do Estado, Revista Época, guiame.com.br e o canal Derson Rubim Oficial.